Na Forquilha de volta, eu sou o Diego Andrade, eu estou do lado do Kelvin Santos e do Gabriel da Fiel. Hoje a gente vai falar sobre a rodada polêmica, derradeira para esses dois aqui, ó. Santos e Corinthians se enfrentam quarta-feira, às 7h30 da noite, lá na Baixada Santista. E hoje eu vou começar com o Gabriel. Você tá bem, Gabriel? Muito bem, muito bem. O Corinthians vem num momento difícil, né? Então, o que eu mais gostaria nesse momento era ter um jogo contra o Santos, aquele jogo de segurança, aquele jogo que acaba a nossa crise. Porque tá em crise, chama o Santos, pô, volta ali você ao eixo, garro no bid, técnico novo, tudo no Corinthians em paz. Então, contagem regressiva aí para essa má fase acabar, né? O Santos sempre ajuda a gente a sair da má fase. Então, muito feliz, esperançoso e quero que chegue logo amanhã. Boa, boa. E você, Kelvin, tá feliz? Tá bem? Não tem porque tá triste, né? Não tem porque tá triste. O meu time vem muito bem e obrigado. 4 vitórias e 1 derrota. Vai jogar em casa o clássico, tem tudo para vencer, porque vem num momento muito melhor, um momento muito superior do que o momento do Corinthians. Aliás, o Corinthians é uma grande várzea, né? A gente já comenta já sobre isso. Esses últimos dias, né? Pelo menos lá na diretoria do meu time, todo mundo sabe que um técnico ele não pode dirigir 2 times no mesmo campeonato paulista, né? Enfim. Mas a gente vai discorrer mais sobre isso ao longo do programa, mas estou tranquilão, tô firme e forte, ansioso para amanhã, porque amanhã vai ser uma naba, e o Santos vai terminar de enterrar o Corinthians. Entendi. Bom, já que você adiantou algumas coisas dessa semana do Corinthians, hoje a gente vai destrinchar um pouco dessa disputa entre os dois, Santos e Corinthians, mas a gente começa com o Corinthians que, meu, todo dia tem uma notícia diferente, né? Todo dia aparece, sei lá, porque fulano fez isso, porque fulano falou aquilo, porque falou que a farra vai acabar. E aí eu já tinha adiantado num episódio que a gente gravou anterior que o Mano Menezes estava para cair entre segunda e quarta-feira. Então, assim, Mano Menezes caiu, sabe? Escorregou na naba e ó, foi embora. E com uma poupança bem gordinha ali que caiu na conta dele, hein? O que você acha, Gabriel? Paga, não manda ele embora? O que seria interessante agora nesse Corinthians? Manter o Mano Menezes ou a escolha da saída dele foi correta? Antes disso, eu queria falar a importância do Campeonato Paulista, né? Muita gente fala assim, o Campeonato Paulista tem que acabar, tem que reformular. Só que, tipo assim, se o Campeonato Paulista acaba, muitos times pequenos iriam morrer, né? Os times de Série B não teriam tantos jogos bons para jogar. Então, você vê a euforia do Kelvin, você vê que, tipo assim, se não fosse o Campeonato Paulista, ele não iria ter, né? Porque dificilmente iria jogar com os outros times da capital, já que é um time que tá numa divisão abaixo, né? Então, por exemplo, a gente vê o Novo Horizontino, o Santos, o Ituano, times assim, que quando o Corinthians perde, é tipo o melhor momento do ano para eles. Então, só fazendo uma observação aqui, que o Campeonato Paulista é muito importante e não pode acabar para a gente salvar aí os times menores. E sobre o Mano Menezes, eu acho que, mano, não tinha mais clima, velho. Não tinha mais clima mesmo. Acho que o Mano tava forçando uma saída já. O próprio time já não estava correspondendo, taticamente era horrível. E eu acho que o melhor momento para ele sair é antes tarde do que mais tarde, né? Se a gente sabe que não vai dar certo, por que esperar mais? Esperar o Campeonato Paulista, entrar numa crise maior? O Corinthians está na zona de rebaixamento, algo precisa ser feito. Então a saída dele, para mim, não foi algo errado. Acho que ele iria sair de qualquer jeito. Infelizmente tem a multa, mas eu acho que vindo outro técnico muda os ares do Corinthians. Talvez um treinador que tenha algo, que seja a oportunidade da vida dele, tem que se provar, é importante nesse momento. Então, acredito que foi a decisão correta, sim. E vamos ver o que acontece. Eu acho que se eu tivesse na pele do Augusto Melo, eu também demitiria. Pois é, Augusto Melo que vem também fazendo algumas escolhas erradas. Não sei se vocês acompanharam os noticiários de hoje.
onde o Augusto Melo ia se reunir com a torcida organizada para poder decidir quem seria o novo técnico do Corinthians. Kelvin gravou conteúdo pra gente lá no Instagram, eu vi hoje. E eu Mas quero eu sua vi que o opinião, Corinthians Kelvin. deu uma nota oficial falando que não tinha nada a ver. O que? Porque Essa reunião? divulgaram que, inclusive, era sobre o Cuca, discutir com as torcidas quem seria o novo técnico, se eles aprovariam o Cuca. E o Corinthians mandou uma nota oficial falando que em nenhum momento foi discutido técnico nessa reunião, e sim sobre a fase do time, que nesse momento precisa de apoio e não de mais pressão, porque a fase não tá boa, o time ainda não tá completo, então precisava de um pouco mais de paciência. Essa foi a nota oficial do Corinthians. Então, assim, é complicado a gente olhar para o Corinthians agora e falar que talvez um novo técnico resolva a situação do clube, mas eu acredito que o Augusto Melo ele precisa ficar um pouquinho mais quieto, trabalhar um pouco mais para poder, sei lá, fazer um trabalho melhor. E Kelvin, você, cara, você deu a sua opinião ali no vídeo, mas eu quero que você destrinche um pouco também sobre essa fase e se deveria ou não ter tirado o Mano Menezes, ou se ele continuaria ali naquele trabalho, porque o que se via do Corinthians era um Corinthians apático, um Corinthians que tinha medo do adversário. Talvez o novo técnico consiga colocar eixo nesse time? Vamos lá, eu continuo com a mesma opinião de que o Mano Menezes, na minha visão, é o menos culpado disso tudo. O Mano Menezes, na minha opinião, é o menos culpado, porque a gente já destrinchou aqui em outros vídeos e falamos sobre essa reformulação do Corinthians, né? 12, 13 jogadores, se eu não me engano, foram mandados embora. E aí veio, se eu não me engano, 4 ou 5 jogadores. Então essa conta não bate, né? Em questão dessa reformulação. E entregaram o time muito abaixo para o Mano Menezes. O Mano Menezes, ele não é nenhum santo, ele não é nenhum milagreiro para conseguir fazer esse time do Corinthians jogar bola. Obviamente que essa fase ruim do Corinthians passa pelo Mano Menezes, mas eu acho que ele é o menos culpado disso tudo. Acho que o grande culpado é a diretoria, porque a diretoria ela criou uma expectativa muito grande no torcedor do Corinthians, com muitas declarações vazias, promessas vazias para o torcedor do Corinthians, e a gente viu nesse início de Paulista, está vendo nesse início de Paulista, qual é a verdadeira realidade do Corinthians, né? Acho que o Mano Menezes ele também tinha perdido o vestiário, né? Acho que aquele episódio com o Yuri Alberto, ele foi a gota d'água dentro do vestiário do Corinthians, porque assim, para nós que estamos ambientados no meio do futebol, tem alguns termos que se usam e para quem é ambientado são termos fortes. Para quem é de fora, não. Então, por exemplo, uma pessoa que não é ambientada no meio do futebol tá vendo um jogo e o Mano Menezes chama o Yuri Alberto de burro. Para essa pessoa que não tá ambientada, para ela, tranquilo, chama de burro, uma coisa assim banal, burro, né? Agora, para essa pessoa, um técnico vir e chamar o jogador de filha da P, mandar o jogador tomar no zóio da goiaba, mandar o jogador ir se fufu, para essa pessoa é incomum, ela vai ficar estarrecida. Mas para nós que estamos acostumados, é mais normal um xingamento do que o técnico chamar o jogador de burro. Simplesmente ele chegou no jogador e chamou de burro. Obviamente que dentro de um vestiário de futebol, muitas dessas coisas acontecem e nós nem ficamos sabendo. O grande problema é que foi na frente das câmeras, né? Então acho que ali o Mano Menezes ele perdeu o grupo, ele perdeu a mão do vestiário e aí a coisa foi só degringolando. Eu tô muito curioso para saber como é que esse novo técnico do Corinthians que estava no Cuiabá, desculpem, fugiu o nome da memória. Antônio Oliveira. Antônio Oliveira, perfeito. Antônio Oliveira vai conseguir lidar com tudo isso. Tenho curiosidade para saber como é que ele vai conseguir contornar essa situação ruim, porque vamos lembrar que o Antônio Oliveira vai assumir o mesmo time que o Mano Menezes estava dirigindo, e a coisa não estava andando. Então, será que o Antônio Oliveira, um técnico novo, de idade e novo aqui no futebol brasileiro, nas experiências do futebol brasileiro, vai conseguir dar um jeito nesse Corinthians, pelo menos a tempo de se salvar do rebaixamento ou a tempo de se classificar? Eu tenho as minhas dúvidas. Mas o que resta agora dentro do Corinthians é trabalhar. Não tem outra maneira de sair dessa situação. Mano, é complicado só pontuando, eu acho assim, impossível piorar. De verdade. Porque o cara que não consegue ganhar do Novo Horizontino em casa, com gols de falhas taticamente, de posicionamento,
Se a gente fazer um mano a mano aqui, que é o jogo que a gente faz com o Corinthians e Novo Horizontino, acho que o Corinthians ganha de 11-0. É um investimento muito grande, é um elenco muito não qualificado, não está apresentando que é um elenco qualificado, mas são peças com nome. Então, velho, eu acho que o Mano Menezes, ele não é somente o culpado, mas ele também tem uma culpa relevante, porque o time apresentou muita falha de posicionamento mesmo dos jogadores. Parecia, quando eu fui ao vivo, eu não tinha essa percepção pela televisão. Como os jogadores não era automático o que eles faziam, eles pegavam a bola e meio que começavam a pensar, nossa, o que eu tenho que fazer aqui? Tipo, aí perdiam a bola. Então, tipo, eu acho que não tinha mais clima, como o Kelvin falou, mas também eu acho que de treinamento o Mano falhou, velho. Não conseguiu impor o esquema tático dele no Corinthians mesmo, não. Eu não sei se foi em algum vídeo daqui que nós fizemos, ou foi em alguma análise no Instagram, que eu falei que o Corinthians, ele parece ser um time muito mal entrosado. E você consegue esse entrosamento nos treinamentos, né? É no dia a dia, é nos trabalhos do dia a dia que você consegue esse entrosamento, você consegue conhecer o seu companheiro e os movimentos eles vão saindo automaticamente, eles vão fluindo e vão acontecendo dentro do jogo, né? Então, obviamente que eu dou razão pro Gabriel quando ele diz que o Mano Menezes ele tem sim a sua parcela de culpa em tudo isso que está acontecendo no Corinthians. A situação da parte de entrosamento deu para perceber, o Mano Menezes estava perdido, não tinha peças, e aí entra a grande questão, né? Porque o Garro ele foi bidado, então agora ele está disponível para o próximo jogo, já vai possivelmente entrar no jogo contra o Santos. Vai ser Não titular, sabemos velho. se vai ter. Então, a gente não sabe se vai ser titular ou não, não sei. O E Corinthians aí eu chegou, quero já põe saber. de titular já. Porque que tem não tá bom. Chegou, já vai de titular e vamos ver o que acontece. Sendo bem honesto, eu quero saber a opinião de vocês dois. Colocar Garro agora, nessa fogueira, em cima do Santos. Um Santos que vem de 4 vitórias e uma derrota, mas que tá estruturado, tá bem estruturado. E também pesa, lógico, todo o extracampo do Corinthians. Quero saber de vocês dois qual é a visão e como chegar agora o Corinthians diante do Santos na Vila Belmiro. Coloca, não coloca? Qual a opinião de vocês? Pode falar aí, cara. Coloca para jogar, sim. Já que ele bidou, já que fizeram um esforço tão grande assim para ele poder jogar, e já que, ao que me parece vendo de fora, e vocês podem me falar melhor, o Garro é a esperança criativa do time do Corinthians, que tem zero criatividade. O Corinthians tem zero criatividade no meio campo e isso diz muito sobre a fase do time também. Então, já que o Garro é esse meio campista que pode dar um ar criativo para o Corinthians, coloca para jogar. Porque se for esperar um momento propício para o cara jogar, o cara não vai estrear nunca. Porque vai que o Corinthians perde do Santos na Vila, toma uma chapuletada na Vila, e aí sobe novamente para jogar em casa, o clima também vai continuar sendo hostil. Então o cara vai ter que ser testado em algum momento, o cara vai ter que ser testado em alguma hora. E nada melhor do que você colocar um atleta para jogar um clássico. Porque para alguns pode ser um clima pesado, pode ser um ambiente hostil, de fato é um ambiente muito hostil. Jogar na Vila, um Santos e Corinthians é um ambiente hostil porque a torcida do Santos e o próprio Santos tratam o Santos e Corinthians como uma final de Mundial de Libertadores. Para o Santos é muito mais clássico do que para o Corinthians. Então é diferente um Santos e Corinthians na Vila. E aí você coloca o cara para ser testado, vai que ele vá bem logo no início em um clássico, ele ganha confiança para o restante do campeonato, para o restante da temporada. Então acho que já tem que colocar jogando já. E você, Gabriel? Num time que as opções são Maicon, Matias Rojas, Fausto Vera, Matheus Araújo, o Garra é titular absoluto e eu nem vi ele jogar. Eu nem sei quem é. Só sei que tá lá. Já é titular para mim. Sem eu ver. Então, mano, bota para jogar. E, mano, tipo assim, eu acho que o clássico é bom porque o Santos na Vila, querendo ou não, tem que se impor. É o líder do campeonato, tá com um time bom. Querendo ou não, quando o Corinthians está em casa, os times vão ficar mais fechados, é mais difícil. Então, o clássico é bom para ele também. Provavelmente ele vai ter mais espaços, né, no jogo ali, justamente para o Santos tomar a iniciativa. Eu acredito que vai tomar a iniciativa do jogo e tentar ganhar. Então, obviamente, o Garro vem para tentar deixar esse meio-campo criativo. Pelos vídeos que eu vi, ele é muito bom jogador, mas o Fausto Vera também era, o Matias Rojas também era.
Eu acho que o Corinthians tem uma pressão que faz os caras não jogar. Uma das coisas que eu queria um técnico estrangeiro era para tentar juntar esses gringos, sabe? Tipo Garro, Matias Rojas, Fausto Vera, que a gente sabe que são bons, mano. Não é possível que os caras sejam ruins só no Corinthians que não joga. Então eu falei, mano, talvez um técnico estrangeiro ali, um técnico sul-americano, alguma coisa, pudesse fazer com que desse liga esse meio campo que tem nome, né? Mas não tem tanto futebol. Mas eu acho que vai de Garro, vai com Matias Rojas e, mano, vamos torcer aí para ele dar uma luz para nós, porque senão tá difícil. Pois é, vamos agora mudar o assunto, vamos falar do Santos. Santos que chega em casa, né, com o apoio da torcida, a gente sabe que não pode duas torcidas, então o apoio da torcida é total, e aí eu quero saber de você, Gabriel, o Santos hoje, frente ao Corinthians, tirando o clubismo, tem uma vantagem muito maior do que o Corinthians, concorda? Ou não? Concordo, não. O Santos na Vila sempre foi forte. Independente contra qualquer adversário, sempre o Santos na Vila é um time que tem que ser muito respeitado, e ainda mais no momento onde cada um tá numa ponta da tabela, né? O Santos tá lá na frente, o Corinthians lá no fundo. Então, mano, eu acho que, obviamente, o Santos é favorito, tá com um time melhor, um time mais. Um técnico que eu conheço muito bem, gosto muito, um time que já tá entrosado. E, como eu disse, eles ainda estão no gás, né? Porque abril acaba, mas tipo, agora é fevereiro, então eles ainda estão conseguindo jogar. Mas dito tudo isso, eu acho que o Santos vai jogar muito bem e deve perder só de 1-0 o jogo amanhã. Entendi. E você, Kelvin? Bom, diante das ofensas proferidas a mim e ao meu clube, eu vou manter o meu lugar de superioridade. De único Da Série B? tricampeão da América, aqui, presente neste programa, porque nós agora temos outro participante que também é um tricampeão da América, mas hoje eu sendo tricampeão, eu vou manter o meu lugar de postura, né? Seu lugar de fala. Exatamente, em frente a vocês, vou manter o meu lugar de superioridade. Cara, o Santos vem muito favorito para esse clássico, muito favorito, não apenas pela fase do Corinthians, mas pelo momento que o Santos vem vivendo. O time do Santos vem jogando bem, não é um futebol que empolga, que faz o olho brilhar, mas é um futebol consistente e muito competitivo. O Santos tem se mostrado um time muito equilibrado em todas as fases do campo: defesa, meio-campo e ataque. E chega num momento muito bom. Amanhã provavelmente não vai contar com o Julio Furque, porque ele sentiu um incômodo contra o Guarani, se eu não me engano, após o jogo contra o Guarani. E é bem provável que venha um William Bigode para o lugar dele, ou o próprio Morelos. Se vier o William Bigode, temos 4 lei do ex para jogar contra o Corinthians. E a gente sabe como funciona a lei do ex aqui no Brasil. Tem uma lei do ex no Corinthians também. Tomou do William Bigode, velho. Acabado. Mas tomou do Genilson, né? Do Novo Horizonte. Pô, tomou do Genilson, não vai tomar do William Bigode? Pô, tudo pode acontecer. Mas assim, é um jogo diferente, né? É um clássico diferente para o Corinthians e principalmente para o Santos, porque o Santos tem rivalidade com o Palmeiras, tem rivalidade com o São Paulo, mas o clássico do Santos é o Corinthians. O Corinthians não considera o Santos como seu maior rival, considera o Palmeiras, óbvio, mas pro Santos o maior rival é o Corinthians. Então é um jogo diferente, tem uma atmosfera diferente. Um Santos e Corinthians na Vila Belmiro. Tanto é que depois do jogo contra o Guarani na Vila, a torcida gritou que quarta-feira é guerra. E tem que ser guerra mesmo, porque o Santos tem que se impor dentro de casa. É o líder do campeonato, mas lembrando que é o líder porque Palmeiras e São Paulo não jogaram ainda, eles têm um jogo a fazer, né? Então, eu acho que vai ser um jogo em que o Santos vai apertar demais o time do Corinthians, porque o Santos tem essa característica com o Carille. O Carille vem muito empolgado em mostrar e tirar aquele estigma de técnico retranqueiro, né? Que fica com ele, esse estigma vem com ele desde 2019, quando o Corinthians é campeão paulista e tudo mais. Mas o Carille também consegue fazer as equipes dele jogar de uma forma ofensiva, né? Vídeo o Corinthians de 2017, que jogava bola. Não era o futebol que encantava, mas jogava bola. Tanto é que foi campeão brasileiro. Então, o Santos vai se impor dentro da Vila Belmiro. Pode ser que venha assim o Felipe Jonathan também, venha com o Rainer improvisado na direita. Enfim, a ver como o Carille vai escalar a equipe do Santos. Mas o Santos vem um favoritismo muito grande para cima do Corinthians. E para o Corinthians, esse jogo pode ser um divisor de águas. Porque a gente sabe que clássico é um jogo à parte. Clássico é um campeonato à parte. Então, o clássico derruba técnico. O clássico ergue técnico.
O clássico derruba time e clássico ergue time. E pode ser que aconteça isso no clássico de amanhã. Pode ser que a derrota para o Corinthians na Vila amanhã faça o Santos dar uma baqueada. Eu acho que não. Mas faça o Santos dar uma baqueada. Por outro lado, a vitória do Corinthians pode colocar os ânimos do Corinthians lá em cima, vindo de 4 derrotas, ganhar de um rival favorito fora de casa. Então, vai ser um clássico de um contraste diferente, né? Como o Gabriel bem falou, Corinthians na parte de baixo, Santos na parte de cima, enfim. Mas o Santos vem favorito. O Santos vem favorito para o clássico. E tô curioso para saber como é que o Corinthians vai se portar no jogo de amanhã. O Corinthians amanhã tem uma opção. Botar um busão na frente do gol e já era. Ninguém sai. Entendeu? Porque, Sim. pô, não... É o único jeito, não tem, sei lá, eu não vejo nenhum. Mano, posso virar meme aqui. Posso virar meme. Mas eu acho que o Corinthians não vai ficar totalmente defensivo, não, mano. Acho que vai pra cima, mano. Sinceramente. Eu acho que o Corinthians tá... Se ele assumir o papel de se defender, vai perder o jogo, mano. O Corinthians não vai conseguir aguentar porque não é muito bom, tá ligado? Eu acho que o Corinthians tem que tentar jogar, mano. Tentar jogar, tentar ir pra cima, porque se ficar só defendendo, vai perder, mano. Amanhã, quem dirige o Corinthians, se eu não me engano, é o Humberto Luzer, que dirigiu o Coritiba no Campeonato Brasileiro do ano passado. Se eu não me engano, ele já estava ali na comissão técnica do Mano. Não sei como vai ser, mas se eu não me engano, é ele que vai dirigir o Corinthians amanhã. Por isso que eu tô curioso para saber como é que o Corinthians vem pro clássico de amanhã, porque o Humberto Luzer, ele tem algumas ideias táticas muito interessantes. Então, tô curioso para saber como é que o Corinthians vem pro jogo, mas eu acho que o Corinthians ele vem um pouquinho retraído no jogo de amanhã. O porquê que eu acho isso? Eu acho que o Raniel, obviamente, ele vai ser titular. E no último jogo, 3 nomes ali foram destaques, né? 3 nomes que estavam no banco e eu acho que vão começar de titular, que é o Wesley, que entrou e fez uma fumaça danada no jogo, jogou muito bem. O Matias Rojas, pela primeira vez depois de muito tempo, mostrou algo. Gostei do Matias Rojas. Óbvio, ainda tá longe de ser o cara, mas, tipo, mano, mostrou alguma coisa. Bons dribles, uma cobrança de falta perigosa. Então, acho que o Matias Rojas já vai ser o titular também. O Garro deve estrear. E o Yuri Alberto também aí que fez o gol, né? Talvez esse gol que ele tenha feito tire um pouco dessa zica. Deve voltar como titular também. Então, sem o técnico, se o técnico era um problema, talvez agora a galera queira jogar ainda mais para mostrar serviço. Então, um Garro, Wesley, Rojas, Yuri Alberto, o próprio Romero que ama fazer gol em clássico, eu acho que o Corinthians não mostrou o que eu vou falar, mas eu acho que vai jogar indo para cima, vai tentar jogar. É interessante. Eu tenho um pouco de receio, até porque aquela entrevista que o Romero deu, falando ali na zona mista que pode vir o técnico que for, que quem tem que resolver são eles ali dentro, porque a equipe não tá entrosada. Então, sei lá se talvez era realmente porque o Mano estava fazendo alguma coisa errada. Enfim, a gente vai ver cenas dos próximos capítulos aí, vamos ver quem que vai se dar melhor aí bem no clássico. Tem palpites, vocês arriscam palpites, meninos? Que eu sei que tá valendo uma aposta aqui, mas eu quero saber de vocês. Kelvin Santos, palpite pro jogo de quarta-feira. Para ganhar bem o clássico e para ganhar bem os R$50, 3-0 Santos. 3-0 Santos. Vou marcar porque amanhã. Só uma piada, velho. 3-0. E você, Gabriel? Cara, vai ser um gol de diferença, isso eu tenho certeza. Agora, 1-0 ou 2-1, né? Cara, eu boto fé no 1-0. Gol do Gil contra. Gol do Gil contra, entendi. O Yuri Alberto vai chutar, vai bater no Gil e vai entrar. Mano, a fanfarronice às vezes toma conta disso aqui de uma forma, de um jeito, cara. Incrível. Incrível. Ai, gente. Bom, é isso então. Então, palpites encerrados, análises feitas. A gente volta com o mano a mano e a gente destrincha os times que são prováveis escalações para o jogo de quarta-feira entre Santos e Corinthians. Vejo vocês daqui a pouquinho, viu? É nóis. Tamo junto. Valeu.